Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo lá dos números, dos conjuntos numéricos, né? Chegamos até a adição e subtração de fração e hoje vamos falar sobre divisão de fração, certo? Então fica com a gente, fica aqui comigo que a aula de hoje vai ser massa, certo? Então já vem chegando. Já vem colocando aí teu nome aí no chat, dando bom dia aí pra gente, certo? Fique atento também para mandar suas dúvidas, suas sugestões. Pegue aí o seu papel, a sua caneta, sente aí bem bonitinho. Apoie seu celular numa vasilha de arroz, né? Eu assisti a aula assim. Lá do mestrado era só desse jeito. Mas apoie aí, deixe bem bonitinho, certo? Para a gente começar a nossa aula de hoje, revisando as aulas anteriores aí, certo? Vamos falar também, vamos passar aí sobre a ideia também de multiplicação de fração, tá bom? Até chegar lá na divisão de fração, tá bom? Então sejam bem-vindos mais uma vez. Você sabe que o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar a aula pela TV, pelo celular ou pelo computador, certo? Então se você está assistindo essa aula aí através do celular, com certeza você já baixou o nosso aplicativo, o aplicativo do Educa Recife, que possibilita que, além de você assistir a aula ao vivo, você pode participar também ao vivo aqui da aula, mandando aí seu comentário, certo? Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Heleno, que está me acompanhando hoje, dando essa força aqui, né? A força da educação física. Né, me ajudando aqui, certo? No dia de hoje, vou passar a palavrinha para ele dar as boas-vindas aí para vocês. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Acharam que só iam me ver segunda-feira aqui com vocês, tá vendo? E hoje eu já estou aqui, para vocês não ficarem com muita saudade, né? Vim aqui auxiliar essa aula massa aí de Pedro, né? Que é sobre divisão de fração. Já aprendi aqui, ó, além de matemática, já estou aprendendo também como é em Libras com o nosso querido Anderson, que tá ali tirando a brava dele, tornando a aula de vocês mais acessível, né? Para todas e todos. E é isso, estamos juntos, já aproveitem, qualquer dúvida, vocês têm aí o chat, tem também a opção do YouTube, né, como o Pedro já falou, para vocês tirarem todas as dúvidas, porque essa aula é para vocês e é muito importante que vocês saiam sem nenhuma dúvida, viu? Então é isso. Show de bola, muito obrigado, Heleno. Então, o Billy Jean vai colocar aí, gente, agora, 2 QR Codes, certo? Vai aparecer na sua telinha, você vai pegar o seu celular, vai colocar lá na câmera do seu celular e vai apontar para o QR Code do sistema operacional do seu aparelho, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado lá à sua loja de aplicativo, faz o download e vai pedir lá o login e a senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Então, se você está assistindo aí essa aula pela TV, faz o download, não esquece, e vem assistir a aula aqui com a gente, certo? Participando também do chat, tá bom? A gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês. Lembrando, como a Helena já falou aí do nosso canal no YouTube, estamos chegando quase à marca aí dos 10 mil inscritos. Esse print aqui está um pouquinho desatualizado, já ultrapassamos aí os 9 mil inscritos, certo? Lá é bastante importante que você acompanhe nosso canal também e se inscreva nele, porque lá tem uma playlist, lá do 8º ano, que tem todas as aulas por ordem cronológica, não só as aulas de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Lá no aplicativo que eu acabei de falar para você, existe a trilha da semana, onde você pode acompanhar todos os assuntos programáticos, de todas as disciplinas também. E lá em matemática também, lá no final, tem uma lista de exercício. Então, pega essa trilha, tenta resolver aí a ficha de exercício, certo? Manda para o teu professor também, para ele te ajudar aí a tirar todas as suas dúvidas, certo? Então vamos seguindo aqui, vamos começar a nossa aula de hoje, falando um pouco da aula passada, certo? Recapitulando essa ideia aí de conjunto numérico, chegando em adição e subtração de fração, falando um pouco de multiplicação, e aí a gente chega na parte de divisão de fração, tá bom? Então estudamos aí os conjuntos numéricos, a gente viu que
a gente tem o conjunto dos números naturais, né? Que surgiu com a necessidade de contar. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais que vai do 0, do 1, 2 até o infinito. Depois a gente viu que existiam algumas subtrações que não dava para a gente fazer, certo? Que o resultado dessas subtrações não dava um número do conjunto dos números naturais. E aí se criou o conjunto dos números inteiros. Então resolveu aí o problema da subtração. Depois apareceu o problema da divisão, né? Que existiam algumas divisões que a resposta não estava presente no conjunto dos números inteiros. E aí se criou o conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto dos números racionais, a gente viu que são números que podem ser escritos na forma de fração. Escreveu na forma de fração, pode ser um número racional, certo? E aí a gente viu aí 4 exemplos desses números, né? As dízimas periódicas, vimos os decimais finitos, também são racionais, vimos que os números naturais e os números inteiros, eles também são números racionais, certo? Então, na última aula, eu terminei a aula dizendo que entre o número 0 e o número 1, entre o número 0 e o número 1, existem aí infinitos números, né? E isso é muito lindo de se perceber, certo? Entre o número 0 e o número 0,1, também existem infinitos números, certo? E aí vocês vão estudar também os outros conjuntos, né, dos números numéricos, dos conjuntos dos números numéricos, também no decorrer aí lá do seu 9º ano e também do seu ensino médio, certo? E aí a gente fez essa tabelinha aqui, né, da adição e subtração de fração, né? Quando os denominadores são iguais, a gente realiza as operações aí com os numeradores, né? A gente soma ou subtrai os numeradores e repete o denominador, tá? Deixa grandão, Billy, aí, por favor. Se os denominadores forem diferentes, a gente tem que encontrar as frações de equivalência, né? A gente tem que transformar essas frações com denominadores diferentes em denominadores iguais. Então, a gente pode utilizar isso encontrando o denominador igual através da equivalência de fração ou através do MMC desses denominadores diferentes, tornando eles iguais. E aí a gente volta para a ideia lá dos denominadores iguais, soma ou subtrai os numeradores e repete o denominador, certo? Já na multiplicação de fração, para a gente efetuar a multiplicação de fração, a gente basta multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Quando a gente faz essa multiplicação aí, certo? A gente está multiplicando frações. Então lá, lembra, né? A gente já tem uma diferença aí, né? Na adição e subtração de fração, a gente soma ou subtrai só o numerador e o denominador, quando ele é igual, a gente repete. Quando a gente passa aí para a multiplicação, a gente tem que multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador, certo? E na aula de hoje a gente vai fazer aí o exemplinho, né, da divisão, certo? Acompanhe esse exemplo aqui, ó. Quantas vezes 50 centavos cabe em R$2? Então, quando eu efetuo essa pergunta, para saber quantas vezes, né, 50 centavos cabe em R$2, você já sabe essa resposta aí de cabecinha. Porque quando a gente fala, Heleno, de dinheiro e de nota, o aluno ele nunca erra. Pode ser a conta mais difícil do mundo, o maior número decimal do mundo, a maior fração do mundo, mas ele não vai errar. Então, como a gente está falando de dinheiro aqui, né? Quantas vezes cabe 50 centavos em R$2, né? A gente vai dividir aí esses R$2, certo? Por 50 centavos, tá? E a gente sabe que essa divisão aí é igual a 4. Aí eu indiquei aqui, ó, o 50 centavos em forma de número decimal, 0,5. Indiquei também esse número aí na forma de fração, 0,5 é igual a 1/2, certo? E pode notar que eu estou fazendo uma divisão ali, né? Eu estou dividindo o 2 por 1/2. E 2 dividido por 1/2 dá igual a 4, certo? Então, a gente vai ver como é que isso acontece. Como é que eu pego um número e estou dividindo por outro e o resultado está dando maior do que outro número. É babado. Né? Deu para perceber aí, Helena? Deu para perceber? Quando a gente divide 8 por 2,
dá 4, ou seja, o 4 é um número menor que 8. Quando eu divido 10 por 5, dá 2. O 2 é um número menor que o 10. Então, se eu pego um número e divido por outro, né, a ideia é de que esse resultado ele seja um número menor. Mas no caso aqui que a gente viu, deu um número maior. Por que que isso acontece? Vou explicar já já. Então, coloquei aqui a solução de forma mais didática, né, de forma mais lúdica, para que você veja eu separando aqui os R$2 em duas moedinhas de R$1. E agora eu vou separar esse R$1 em duas moedinhas de 50 centavos. Então, eu vou ter aí 4 moedinhas de 50 centavos, que vai dar igual a R$2, certo? Então, para calcular bem rapidamente o resultado de uma divisão de um número inteiro, tá? Por uma fração, certo? Que foi o que a gente fez aqui, né? Dividir o 2 por 1/2, né? Um número inteiro 2 dividido por uma fração, certo? Basta você multiplicar o número pelo inverso da fração. Então, imagina que eu inverto aqui essa fração 1/2, vai ficar o quê? Vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Então, se eu pego o 2 e multiplico pelo inverso dessa fração, né, vai ficar 2 vezes 2, eu vou encontrar a respostinha aí, que é 4, certo? Então, acompanha aí o que é que a gente vai fazer em relação a essas questões envolvendo divisão, beleza? Então, a gente teve essa ideia aí de adição e subtração, falamos de multiplicação e agora da parte da divisão, certo? Quando a gente vai dividir, basta a gente repetir aí o primeiro valor e a gente vai multiplicar pelo inverso, né, da segunda fração, certo? Então, vamos nessa, vamos resolver aqui alguns probleminhas, tá? Que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro exemplinho diz assim, ó, uma empresa de laticínios reserva 1/5 de sua atividade para a produção de iogurtes, sendo que esses em 3 sabores, coco, morango e salada de frutas. Qual fração representa a produção de iogurtes de coco? Ou seja, ele vai produzir aí iogurtes e ele também separa esses iogurtes aí em 3 sabores, coco, morango e salada de frutas. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa fração aí, 1/5, certo? E dividir esse 1/5 em 3 partes iguais. Que partes iguais são essas? Os sabores, coco, morango e salada de fruta. Então, como é que vai ficar agora essa divisão aí, certo? Então, eu peguei aqui, ó, estou fazendo bem bonitinho aqui para você. Então, o primeiro passo, a gente definiu aqui a figura que representa o total, beleza? Dessa figura que representa o total, eu preciso dividir ela em 5 partes, tá joia? Essa partezinha rosa que você está vendo aí na sua telinha é a parte que representa o quê? Os iogurtes, beleza? Dessa empresa, tá bom? E esse pedacinho aí, que está rosinha, eu vou dividir ele, certo? Em 3 partes, beleza? Então, agora eu peguei essa partezinha aí e dividi ela em 3 partes. Note que eu dividi em 3 partes, não só a partezinha rosa, mas eu dividi em 3 partes tudo isso aí. Então, para você observar que a resposta que a gente quer é esse pedacinho verde que você está vendo. Sendo que esse pedacinho verde aqui, ó, que você está vendo, ele representa que fração em relação ao todo, certo? Eu tenho apenas um quadradinho aí, certo? No total de quantos quadradinhos que eu tenho aqui? De 15, beleza? Então, primeiro passo, eu peguei o retângulo inteiro, dividi em 5 retângulos iguais, ou seja, peguei aí 1/5, e agora eu vou pegar e dividir esse 1/5 em 3 partes. Então, eu peguei aí, ó, uma partezinha de um total aí de 15 pedaços, tá joia? Então, quando eu dividir 1/5 dividido por 3, isso aí vai ser igual a 1 sobre 15, certo? Esse é o resultado aí da divisão, tá bom? Então, o que é que acontece aqui nesse cálculo? Que foi o segundo caso. A gente está dividindo aí uma fração por um número inteiro, certo? Então, deixa bem grandão o bilhete aí, por favor. Para calcular bem rapidamente o resultado de uma divisão de uma fração por um número inteiro, certo? Que foi esse caso aí, né?
1/5 dividido por 3, certo? É só multiplicar a fração pelo inverso do número inteiro. Volta para mim, Billy, por favor. Observe esse 3 aqui, pessoal, o que é que está acontecendo com ele. Eu disse para vocês, lá na aula envolvendo adição e subtração, certo? Quando a gente começou a definir aí o conjunto dos números racionais, que eu mostrei para você que um número natural, ele é um número racional, tá? Por exemplo, o 3. De que forma eu posso escrever o 3 em forma de fração? Eu posso escrever o 3 como 6 dividido por 2. Vai dar igual a 3. Mas nota que eu posso escrever o 3 como apenas o 3 dividido por 1, certo? E quando eu inverter esse 3 dividido por 1, vai ficar igual a 1/3, certo? Então eu vou ter ali, ó, 1/5 vezes 1/3, certo? E esse resultado aqui, eu tenho agora aqui a multiplicação de fração. Como é que eu multiplico fração? Numerador com numerador e o denominador com o denominador. Então eu vou ter aqui, ó, 1 vezes 1 é igual a 1 e 5 vezes 3 é igual a 15, certo? Então eu encontrei aí o resultado da divisão de 1/5 vezes 1/5 dividido por 3. Repete 1/5 e multiplica pelo inverso aí do 3, que é 1/3, certo? Bora para outro exemplinho. Helena, você quer falar alguma coisa? Como é que tá o chat aí? A turma deu bom dia, galerinha falou alguma coisa, fale comigo. Tá tudo tranquilo por aqui, tá tudo uma paz. Eu queria só comentar aqui, quando tu falou aí dos 50 centavos, né? Eu tava lembrando da minha infância, que quando eu era pequeno, né? Na minha infância, 50 centavos dava pra eu ir numa lan house e pagar 30 minutos pra jogar lá Hoje em dia todo mundo tem acesso a ele, tá 10, 50 centavos hoje em dia, vale bem menos. Mas eu tava pensando em um exemplo, enquanto tu falava sobre os 50 centavos, eu tava pensando que eu não sei se vocês em casa já passaram por isso aí na casa de vocês, né? Mas, por exemplo, às vezes tem lá 2 pães só, sobrou 2 pães para você comer. Mas na sua casa tem 4 pessoas. Então, como é que você vai dividir esse pão aí, né? Os 2 pães para 4 pessoas. Então, acaba que você não vai ter um pão inteiro, você vai ter ele fracionado, né? Então, eu estava aqui tentando pensar um exemplo em relação a isso. Então, eu acho que é uma coisa que faz parte do dia de vocês, né? Não sei se todo mundo consegue aí comprar pães iguais para todo mundo. Mas que eu acho que dá pra gente pegar, assim, por exemplo, poxa, tem 2 pães e eu tenho 4 pessoas, como é que eu vou dividir? Ou às vezes, eu não sei vocês, mas eu tenho esse pensamento, quando alguma coisa é par, você tem que dividir para pessoas em número ímpar, né? Então, tipo assim, se eu tenho 2 pães para dividir para 3 pessoas, e agora, como é que a gente vai dividir isso aqui igual para todo mundo, né? Então, isso foi as coisas que vieram na minha cabeça, mas... Show de bola. Quando aí fala de infância, eu lembro logo da minha. Na minha, era menos ainda. A minha era um videogame, era 10 centavos a ficha e 15 centavos o Dudu. Sim. Porque o meu sonho era comer, chupar um Dudu e jogar uma ficha de videogame, né? E era 25 centavos só. E era agonia, era uma vez por semana que eu tinha essa chance. Mas aí a gente já vem para a questão de que vamos ter que dividir agora, por exemplo, os R$2 em 25 centavos, né? Então a gente vai ter quantas moedas de 25 centavos são necessárias para que a gente consiga formar aí os R$2, né? Sobre essa, tu tem irmão, Helena? Tenho. Tem irmão? Tem um bocado. Então essa questão aí de divisão dos pães, né? Com o irmão o bicho pega, né? Então a divisão ela tem que ser exatamente exato. Vai botar o copo de suco lá um do lado do outro, né? Vai começar a encher lá o suco de manga. Vai chegar no nível e dizer, opa, o meu tem mais do que o seu. Bota mais um pouquinho para você. A divisão tem que ser exata, mede com a régua mesmo. Irmão, é bronca. E é porque, Pedro, assim, às vezes a gente acha que isso aí... Porque quando a gente vê esses números, e eu vou falar por mim, viu, minha gente? Mas quando a gente vê esses números, assim, muito cortados, quando eu vou fazer alguma receita em casa, que agora eu sou uma pessoa adulta, né? Quando eu vou fazer minhas receitas, que eu vejo algo assim, que tem lá as frações, eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Então a gente acha que é uma coisa que está muito longe da nossa realidade, né? Ou ainda que a gente faz, mas eu vou usar isso aqui em quê? E às vezes a gente acaba usando isso naturalmente no nosso dia a dia, sem necessariamente ficar pensando assim, tipo, vou fazer essa conta aqui. Mas a fração tá lá bonitinha para você usar. Isso, e a gente vai começando a ter essa ideia através da convivência mesmo, entendeu? Então a gente, hoje, é mais fácil você identificar que
25 centavos, ele representa 1/4 de R$1. Né? Com 4 moedinhas ali de 25 centavos, você tem R$1. Então, às vezes o aluno diz assim, eu odeio fração, não gosto de fração. Mas fração está presente em tudo. É porque a gente não utiliza lá na embalagem, né? No preço daquele produto, ele não vai dizer lá que o preço daquele negócio ali é 1/8 de R$1. Ele não vai dizer, ele vai colocar os valores em decimal. Por isso que você não tem tanto costume em ver, né? Mas a Helena trouxe um exemplo aí da receita. E é importante, e a Helena está me acompanhando durante toda essa manhã aqui hoje, e a gente estava em outra turma falando dessa importância de você conseguir visualizar e ter a noção do espaço, a noção do comprimento, né? Porque quando diz assim na receita, meia colher de sopa, né, de açúcar, aí você tem que ter a noção, né, de que você não vai ficar no meio de uma cozinha, né, fazendo a receita, negócio no fogo, negócio no forno. Você não vai pegar uma colher de sopa, encher, pegar uma régua, botar no meio assim e tirar metade, né? Você vai o quê? No olho, né? Então, quando você pega essa prática, você tem a noção e a ideia de que, opa, meia colher de sopa de açúcar é esse tanto aqui, e você já coloca e dá errado. É 1/4 de xícara de leite, minha gente. 1/4 de xícara de leite. Você faz, poxa, não podia ser metade da xícara, era mais fácil, eu vou lá, boto na metade ali. Aí você tem que ficar todo, meu Deus, quanto é 1/4 disso aqui? Aí você bota, mas você já deu a resposta, né? Você bota até a metade, depois tira uma coisinha, né? Até você ter uma noção. Quando a gente, pessoal da educação física mesmo, né? Quando vai praticar atividade física, quando vai para academia ou vai correr, qualquer coisa do tipo, pode tomar algum tipo de suplementação e tem lá, né? Dizendo, tome 5 gramas de tal produto com 200 ml de água. E você começa a colocar esses 200 ml de água num recipiente que tem a medida e você coloca lá os 200 ml, mas você só faz aquilo ali umas 3 vezes. Mostra aí, Billy, o copo de Isso Helena. aqui, ó, me ajuda tanto, minha gente, você não tem noção. É porque eu acho que não dá pra ver. Peraí, que eu vou deixa eu aprontar. Vá. Aqui, ó. Cadê? Dá pra ver? Não sei nem se dá pra ver. Dá porque pra tá tão... ver, Dá. dá pra ver. Tá vendo? Isso aqui me ajuda tanto, minha gente. Porque até quando eu quero fazer receita, às vezes eu uso isso aqui, porque é mais fácil. Justamente. Mas chega um momento que se ele não for usar esse copo aí para colocar algum suplemento para ele ir treinar ou ir correr, fazer alguma atividade física, ele já colocou tanto 200 ml de água ali naquele copo que já fica sabe. automático. Quando a água chegar naquele nível ali, vai estar os 200 ml, certo? Então, essa ideia de medidas, de difração, você encontra em todas as partes e você vai começar a identificar que 200 ml é 1/5 de 1 litro. E aí você já começa a ter essa ideia também de fração, tá bom? Então, voltando aqui para o exemplo, eu quero saber quantas vezes 1/8 cabe em 1/2. Então, eu preciso efetuar essa divisão aí, certo? Então, para efetuar essa divisão, olha o que foi que eu fiz aqui, ó. Peguei um retângulo, dividi pela metade, certo? E agora eu dividi esse 1/2, certo? Com 1/8, 1/8, 1/8 e 1/8, certo? Então, quantas vezes esse 1/8 daqui, ele vai caber dentro desse 1/2, certo? Então, eu peguei a fração de 1/2, peguei a fração de 1/8, né? Porque 1/8, tá? É você pegar a região, divide ela em 8 vezes e pega um pedaço só. Então, um pedacinho é 1/8. Então, se você comparar essas duas imagens, você vai ver que vai caber aqui, ó, 4, certo? Vão caber aqui 4 1/8 dentro de 1/2, certo? Então, quando você tem aí, eu tenho agora o terceiro caso, tá? Qual é o terceiro caso? É a divisão de duas frações. Então, você vai repetir a primeira fração e a segunda fração você vai inverter, certo? Foi o que eu fiz ali, ó. Repeti o 1/2 e o 1/8 eu inverti, certo? Então, vai ficar 1/2 vezes 8/1. Multiplicação de fração, multiplico o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Eu vou ter aqui, ó, 8, né? 1 vezes 8 é 8 e 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, eu tenho aí
o terceiro caso, tá? Vamos relembrar, o primeiro caso foi um número inteiro, certo? Por uma fração. Segundo caso foi o inverso, foi uma fração por um número inteiro. E o terceiro caso agora eu tenho a divisão de duas frações, tá certo? Então, quando a gente for efetuar aí a divisão de fração, sempre você pode juntar os três casos como um caso só, tá? Você vai repetir aí a base, tá? E você vai repetir aí a primeira fração, porque lembra, mesmo se for um número inteiro, aquele número também é uma fração, tá? Então você vai repetir aí a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda fração, certo? Para calcular o resultado de uma divisão de frações, é só multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, certo? Vou passar a palavrinha aqui para o professor Heleno, para ele se despedir aqui. Gostaria de agradecer amanhã aqui com o professor Heleno, me ajudou aqui, me deu suporte em todas as turmas, tá bom? Professor, fica aqui meu muito obrigado. Hoje que é isso. Em breve a gente vai se juntar mais vezes aí para outras aulas. Mas é isso, minha gente. A gente espera que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, se ainda restou alguma dúvida, depois vai lá no YouTube, comenta, que depois Pedro, Briane ou quem quer que seja, vem aqui e tira a dúvida para vocês, né? No momento que for oportuno. E é isso. Muito obrigado. Professora Bel e professora Cláudia já estão ali, a postos, preparadíssimas para uma aula incrível com vocês. Então só toma uma água, vai no banheiro e volta para assistir essas duas maravilhosas. Um cheiro! É isso, pessoal. Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.